O texto de Apocalipse, capítulo 4, também não vamos pregar em Apocalipse, né? Quando falamos de solos cristos, nós lemos Apocalipse 5, porque fala do Cordeiro. E aqui no capítulo 4, ele fala da visão de Deus Pai. Muito bem, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra, ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa de Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Os irmãos podem assentar e aplaudam forte a este Deus. Hoje nós iniciamos, então, a parte final de toda a nossa série que nós pregamos sobre os grandes slogans da Reforma Protestante. Iniciando com o Martinho Lutero, porém, indo avante, indo um pouco além, com outros homens que também seguiram com a mesma ideia, reformando a igreja, não apenas trazendo a liberdade da igreja de sobre esta opressão que a doutrina católica romana havia trazido sobre a igreja, mas também a libertação teológica, o conhecimento de Deus claramente dado para o público, para o povo. Para os irmãos terem uma ideia, depois que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, coisa que não existia, a Igreja Católica proibia as pessoas de lerem a Bíblia ou de falarem, a não ser em latim, as missas que eram realizadas ali. As Bíblias que existiam eram todas em latim. Havia um homem, alguns séculos antes de Lutero, que ele traduziu a Bíblia para o inglês, chamado William Tyndale. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, porém, futuramente a Igreja Católica queria queimar, porque ela tinha sido traduzida para uma língua chamada de vernáculo, ou seja, uma língua que é a do povo, a que o povo usa. O nosso vernáculo é o brasileiro, é o português brasileiro. O vernáculo lá era o inglês. A Bíblia só podia ter o vernáculo latino. Então a igreja oprimiu quase que 1000 anos as pessoas, dizendo que elas não podiam se apropriar do que estava escrito na Bíblia, muito menos seu significado. Então Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão. Veja que ele corre um risco, porque a igreja poderia matá-lo e também queimar
as suas obras, como de fato a Igreja Católica na época queimou muitas obras de Lutero, né? E Lutero, então, quando ele... Para os irmãos terem uma ideia, o ditado popular daquela época era que alemão eram ignorantes que gostavam de bebida. Só isso que era conhecido o povo alemão. Porém, depois que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, não somente a Bíblia esteve na mão do povo, como também eles passaram a aprender a ler. O índice de analfabetismo entre os chamados bárbaros daquela época, se bem que naquela época já não havia mais, porque o Império Romano já havia caído, mas na época dos romanos, os bárbaros eram iletrados, eram totalmente analfabetos. Eles tinham suas escritas lá, mas quando vinham para o Império, fazer parte do Império, eles não sabiam absolutamente nada sobre culturas, sobre artes, sobre religião, sobre leitura, enfim. E isso prevaleceu, porque a igreja oprimiu o povo. E quando se oprime o povo, tirando deles a Bíblia, a revelação da Escritura, o povo perece na ignorância. Mas quando Lutero traduziu a Bíblia não do latim, mas ele utilizou os originais, hebraico e grego, para traduzir para o alemão, as pessoas começaram a aprender a ler na Alemanha. Foi o maior sucesso. O índice de analfabetismo foi caindo, as pessoas passaram a aprender a ler com a Escritura. Lutero e outros professores usavam a Bíblia para ensinar as pessoas a ler nas escolas. Então, isso aqui foi uma libertação da ignorância, não somente a ignorância da letra, mas também a ignorância espiritual, porque as pessoas viviam oprimidas por aquilo que era a instituição católica romana naquela época. Então, hoje nós estamos encerrando aqui, quer dizer, começando a encerrar. Lutero, ele tinha um conceito dos 5 solas, e conforme temos visto até agora, todos os outros 4 que nós já falamos, naturalmente leva o clímax à glória de Deus. Por exemplo, se a igreja divide a autoridade da Escritura com a tradição, então não é só a Escritura, não é somente a Escritura, a igreja é a Escritura e mais a tradição. Se ela faz isto com a Escritura, se a igreja acrescenta mérito à graça, só a graça não, somente a graça não, tem que ter mérito. Se a igreja acrescenta mérito, se a igreja acrescenta obras à fé, sola fide, que é somente a fé, não, tem que ter obras também. Se a igreja divide o trono de Cristo com algum outro intercessor, solos Cristos, não, tem que ter mais alguém junto com Cristo. Então, automaticamente, a glória não pode ser só lhe deu. Automaticamente a glória não pode ser somente de Deus. Se você acredita em outra coisa que não é Escritura, se você acha que não é só a graça de Deus que te salva, mas também você tem que ter um mérito, se você acha que não é só pela fé que você é salvo, mas que você também tem que fazer obras para ser salvo, se você acha que não é só Jesus que é o nosso Salvador e intercessor, que você confia na intercessão de outras pessoas, não, pastor, nós não acreditamos nisso não, porque é só a católica que acha que os santos e Maria intercedem. Não, evangélicos também, embora não sejam os santos e Maria, mas ficam debaixo da tal da cobertura espiritual. Ai meu Deus, se eu não estiver debaixo da cobertura espiritual do apóstolo, ai, o que será de mim? Se eu não estiver debaixo da cobertura do fulano, o que será de mim? Eu estou em rebeldia, eu não serei abençoado. Isso é dividir o trono de Cristo, isso é retirar a glória de Deus e colocá-la junto com um homem perecível, ainda mais herege, que prega mentira para você. Igual eu falei aquela vez, pelo menos os santos da Igreja Católica eram homens santos mesmo. Maria, uma mulher santa. Você vê, homens como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, homens como Santo Atanásio, Santo Anselmo, São Francisco de Assis, estes homens têm... E outras, Irineu, Tertuliano, Policarpo, Inácio, esses homens chamados pais da igreja, e depois os grandes homens de Deus da Idade Média, esses homens têm escritos, têm coisas escritas, são maravilhosas. Uma vida de piedade, uma vida de santidade. Eles foram transformados em santos por causa da igreja católica, eles não têm culpa disso. Depois que eles morreram, a igreja foi lá, vamos beatificar, vamos canonizar, vamos não sei o quê. E fizeram isso com eles não têm culpa. A vida deles foi um exemplo para nós. Agora, é lógico, não tem que adorar eles por causa disso também não.
Mas eles foram exemplo de vida. Agora hoje as pessoas dizem, eu não tenho Maria como intercessora, mas tenho Valdemir Santiago. Qual que é melhor? Ou menos pior? Porque os dois é ruim. Só Jesus pode ser o nosso intercessor. Agora não, eu tenho o meu líder, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu patriarca, o meu querubim, o meu vice-cristo, e aí vai, um monte de nome, um monte de título, um monte de coisas que fazem o quê? Que retiram a glória de Deus. Se você divide estes solas, a glória não será só de Deus. Tem que ser só a Escritura. Tem que ser. A Bíblia diz, Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, eu não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Mas se a igreja é regida unicamente pela palavra, amém? Amém? Se a igreja é regida pela palavra, se ela sabe que somente a graça é a razão da nossa salvação, se você como pecador sabe que recebe de mãos vazias a salvação apenas pela fé, confiando na obra de Cristo, e se apenas e de fato Cristo faz esta obra, não somente na cruz, mas também o seu papel de intercessor à direita do Pai por você e por mim, então toda a glória será unicamente de Deus e de mais ninguém. Em 1996, na cidade de Cambridge, em Massachusetts, Estados Unidos, a Aliança de Evangélicos Confessionais, que é uma ampla coalizão de pastores evangélicos, acadêmicos, clérigos de várias denominações, incluindo batistas, congregacionais, independentes, anglicanos, episcopais, presbiterianos, reformados e luteranos, que sustentam os credos e confissões históricas da fé reformada e que proclamam a doutrina bíblica, se reuniu a fim de promover um despertar reformado na igreja de hoje. O resultado desta coalizão é conhecido como Declaração de Cambridge. Isso aconteceu em 1996, em Cambridge, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Foram 120 pastores, docentes, ou seja, mestres, professores, líderes evangélicos de organizações eclesiásticas, para-eclesiásticas, reunidos na cidade de Cambridge, de 17 a 20 de abril, 4 dias, 17, 18, 19, 20 de abril de 1996. Eles acreditavam que o movimento evangélico está em crise, que de fato está. E então essas pessoas se reuniram com a finalidade de convocar a Igreja da América a se arrepender de seu mundanismo e buscar recuperar as doutrinas bíblicas apostólicas, porque só elas capacitam a igreja e proporcionam integridade para o seu testemunho. Então surgiram uma pergunta: o que há de errado com os evangélicos? A resposta: nós temos nos tornado mundanos. Abandonamos as verdades bíblicas. Veja bem, irmãos, nós não estamos falando aqui de moralismo. Tem muita gente que fala, não estou me tornando mundano porque eu pago minhas contas, eu sou isso, eu trabalho, eu não faço mal para ninguém. Isso é moralismo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de obedecer a Bíblia por causa daquilo que a Bíblia manda, não por causa daquilo que eu acho, ainda que seja bom e compatível com a Bíblia. Porque uma coisa se Deus é Senhor, se a glória é dele, significa que nós temos que obedecê-lo. Se ele é Senhor de fato, e ele tem, por exemplo, 3 ordens para você. Vamos dar um exemplo. Vamos falar da ordem de Adão, né, de Deus para Adão. Adão tinha basicamente 3 ordens. Deus falou para ele assim, olha, domina sobre tudo que eu criei, primeira ordem. Segundo, olha, você frutifica, multiplica, enche a terra, sujeite ela, cuida das árvores do jardim e cuida dos animais que eu criei aí. Agora a terceira ordem era a seguinte: toda árvore que está aqui eu te dou livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você, não coma dela, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Veja bem, basicamente Deus tinha 3 mandamentos para Adão, basicamente. Mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Bem,
Deus tinha basicamente esses 3 mandatos para Adão. Os irmãos percebem que Adão cuidava dos animais, Adão cuidava da sua casa, mas Adão, ele chegou na 3ª ordem, ele não obedeceu. Ele colocou aquilo como se a opinião dele fosse melhor do que a ordem de Deus. Então, pegando isto como exemplo, o que acontece com o senhorio de Deus sobre nós? Deus te deu 3 ordens, você obedece 2 e fala assim, esta uma aqui eu não vou obedecer. Então, você está dizendo para Deus que Ele não é teu Senhor. Porque aquele que é Senhor, você o obedece irrestritamente. Você não escolhe quais dos 3 mandamentos você vai obedecer. Você simplesmente, Deus, quais são os 3 mandamentos? Mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Então, beleza, eu vou obedecer os 3. Adão escolheu 2 e rejeitou 1. Isso significa que Adão era seu Senhor. Por quê, pastor? Ele obedeceu 2. Tá? Ele obedeceu 2 por conveniência. Ele obedeceu 2 porque estes 2 não faziam mal nenhum ao seu desejo interno. Mas o 3º ameaçava. O 3º mostrava que Adão ele tinha que ser de fato submisso, regido pela vontade de Deus. E ele preferiu, ele disse, não, isso aqui eu vou fazer conforme a minha vontade. Então Deus não era seu Senhor. Quando você obedece 200 mandamentos, mas deixa 1 de fora, você está dizendo, Senhor, eu obedeço 200, não é porque o Senhor é meu Senhor, mas porque eles me são convenientes. E esse outro, depois do 200 que eu não vou obedecer, é porque eu declaro, o Senhor não é o meu Senhor, eu sou o meu Senhor. Então quer dizer, você obedece muitos por conveniência. E o que deveria obedecer para provar que você é servo e ele é Senhor, você não obedece. Então ele não é teu Senhor, ele é teu conselheiro. Você sabe o que é um conselheiro? É a pessoa que diz para você, olha, eu sugiro para você fazer isto ou aquilo. E você escolhe uma daquelas coisas que ela sugeriu para você fazer. Isso não é ter alguém como Senhor. Olha, essa opinião que você me deu, eu não vou aceitar não, vou fazer do meu jeito. Por quê? Porque você não é escravo daquela pessoa, você não vai fazer. Mas quando você é escravo, você vai fazer. E quem é escravo de Jesus obedece a todos. Ele não escolhe. Se ele escolher, ele está dizendo para Jesus, você é só um conselheiro, mas você não é meu Senhor. Meu Senhor sou eu. E eu faço essa coisa que não me agrada, que o Senhor manda. Eu vou fazer conforme me agrada. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando de moralismo. Porque tem muita gente que é moralista. Ela é uma pessoa correta. Mas ela não é correta porque Deus manda. Ela é correta porque ela acha que tem que ser. Ela não é serva de Deus. O que Deus fala, ela pensa se combina com aquilo que ela imagina, com aquilo que ela já estabeleceu como seu padrão. Se combinar, beleza. Se não combinar, problema é de Deus. Eu vou continuar com o meu padrão. Isto não é ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo é basicamente aquelas 3 coisas que Jesus falou. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, primeira coisa, eu tenho que me despir de todos os meus conceitos. Eu tenho que arrancar de mim qualquer coisa, inclusive coisas sejam moralistas, coisas que sejam parecidas com o que estão na Bíblia. Porque muitas destas coisas nós praticamos por um orgulho próprio. Nós muitas vezes não praticamos a moralidade porque isto será para a glória de Deus, mas porque isto vai me mostrar como diferente de muitas pessoas. Por que gente que acha maleta cheia de dólar, quando devolve, aparece na televisão? Mas ele fez uma coisa certa, claro, moralmente aquilo é certo, mas quando ele aparece na televisão para dar entrevista, ele perdeu a moral. Ele perdeu porque, biblicamente falando, isto é um dever nosso que não deve acumular para nós nenhuma glória. Isso não deve trazer glória para nós. E quando eu saio na televisão, já é glória. Então, aquilo que eu fiz não foi motivado pelo que a Bíblia manda. Ou seja, eu não fui servo, eu fui um aproveitador. Eu fui um oportunista. Eu tive uma oportunidade de ficar com a maleta de dólar, ou tive uma oportunidade de aparecer na televisão. Eu preferi aparecer na televisão. Então, de toda forma, errado. Então, quero que os irmãos entendam essa questão do que é viver para a glória de Deus. Quando dizemos assim,
ou quando aqueles pastores disseram na coalizão de Cambridge, eles falaram, nós temos nos tornado mundanos. Nós abandonamos as verdades da Bíblia, nós abandonamos a teologia da igreja histórica que expressa essas verdades, e nós estamos tentando fazer a obra de Deus por meio da teologia, usando a teologia como um meio de sabedoria e métodos e agenda do mundo. Será que isso significa que os evangélicos negam a Bíblia, ou viram as costas oficialmente as doutrinas clássicas cristãs? Não, não é isso. Como eu disse para os irmãos, na época de Lutero também, a igreja católica não rejeitava a Escritura, ela rejeitava que fosse só a Escritura. Ela não rejeitava a graça, ela dizia que não é só a graça, ela não rejeitava a fé, mas ela tinha problema que se dissesse era só pela fé. Ela não rejeita Cristo, mas se você disser que é só Cristo o intercessor, ela rejeita. Portanto, então não é só a Deus a glória. Então a glória começa a ser dividida. Nós evangélicos também não somos diferentes. O que ocorre é que a teologia da Bíblia acaba influindo significativamente aquilo que nós pensamos ou nós fazemos, mesmo quando entendemos, e a maioria das vezes não entendemos. Eu fico vendo hoje a pobreza teológica das igrejas. Isso é um problema. Isto é um problema, porque a cada ano que passa, a cada década que passa, as gerações se tornam mais rasas. A cada século que nós atravessamos, a nossa geração ela é muito rápida na questão informática, mas ela é extremamente rasa no conhecimento. E isso atinge a igreja. Isso atinge a igreja também. As pessoas são muito rápidas e outra coisa, elas querem as coisas rápidas. Então se você coloca um sermão de 45 minutos, de 1 hora, a igreja não quer. As pessoas olham para o relógio, elas querem ir embora, elas estão incomodadas. Por quê? Por causa desta superficialidade. Porque no Google não é assim. Eu digito lá qualquer coisa que eu quiser, aparece milhões de resultados. E é instantaneamente. Então por que na igreja tem que parar e ouvir? Outra coisa, eu estou cheio de problema e esse cara fica pregando da glória de Deus. A glória de Deus vai resolver meu problema? Isso é pragmatismo. Nós queremos um evangelho que dê certo. Quando você conversa com líderes, pastores, eles estão preocupados em fazer o que dá certo para a igreja. Eles não estão preocupados se aquilo é certo. Eles estão preocupados se vai dar certo, se vai dar resultado. Isso é um problema, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo como um mundo. Nós estamos vivenciando toda esse pós-modernismo está nos contaminando. As pesquisas mostram que o evangelho que a maioria dos crentes contemporâneos segue é essencialmente Deus nos ajudando a nos ajudar. Tipo, dá glória para Deus? Vamos dar glória para Deus. Mas na verdade é Deus que está me ajudando. Vocês já repararam as músicas? As músicas é um exemplo disso. Tem até Deus lá na música, mas quem está sendo glorificado é o cara. É o homem. Nós estamos sendo elevados acima daquilo que Deus nunca permitiu. Não, vamos cantar música assim, porque fala que, nossa, como eu sou diante de Deus, a menina dos olhos, Deus não vive mais sem mim, Deus, sabe, Deus é poderoso, mas na verdade, Deus é poderoso para quê? Para me fazer, vencedor. Deus é poderoso para me fazer andar sobre as águas. Deus é maravilhoso, a glória é dele, mas porque eu sou seu filho. Então quer dizer, tem Deus na música para dizer que ela não é mundana, mas o cara é o cara. O cara é a pessoa. Nós temos um problema muito sério. A pergunta é, por que então? Quando nós devolvemos a glória somente para Deus, o homem fica com raiva. O ser humano não gosta. Vou dar só um exemplo para você ter uma ideia. Quando você fala, por exemplo, da doutrina da predestinação, que Deus escolheu as pessoas que Ele haveria de salvar desde a eternidade, que é o que está escrito, quando você fala isso, não é possível, não pode, Deus é injusto. As pessoas começam a questionar a Deus, questionar a Bíblia, então não é mais só a Escritura.
Ela prefere crer naquilo que ela julga certo do que o que está escrito. Não é mais sola Escritura. Não é mais sola graça, porque se Deus nos predestina, é somente pela graça dele. Mas ela acha que há um mérito nela para Deus. Não, Deus me escolheu porque eu sou... não. Então não é mais sola graça. Terceiro, não é mais sola fide, não é somente pela fé, porque a pessoa acha que ela tem que fazer alguma coisa para Deus aceitá-la. Automaticamente não é solos Cristos, porque se você, ainda que você não adore Maria, mas você adora você mesmo. Então você se põe como o vice-salvador de sua vida. Você se coloca como um sócio de Jesus na salvação. Você fala assim para Jesus: Senhor, tu entra com a tua morte, que eu entro com minhas obras. E finalmente, a glória vai ser só de Deus? Não seja hipócrita. Se você disser que desse jeito a glória vai ser só de Deus, você é um hipócrita. Porque não vai ser só de Deus. Então, isto é a nossa autoestima, são as boas atitudes mentais, é o sucesso mundano, é aquela coisa do cara dizer assim: não, eu quero uma mensagem que fale ao meu coração. Ele não quer uma mensagem que arrebente com tudo que ele tem vivido, falado, pensado e agido. Ele não quer. Ele quer uma mensagem que fale ao seu coração. Se esta mensagem confrontar, ele diz assim: não, Deus não esteve presente no culto, que eu não senti. As pessoas são movidas pelo sentir. Eu sinto Deus, ou eu não sinto Deus. Não, nós não andamos pelo sentir. A Bíblia diz que o que agrada a Deus não é sentir, o que agrada a Deus é o quê? É fé. Sem fé que é impossível agradar a Deus, não é sem sentir. Fala assim: eu não estou sentindo nada aqui nesse... Eu não estou sentindo a presença, eu não estou sentindo, mas eu creio que o Senhor está, porque a tua palavra diz que o Senhor está presente e pronto. O crente não sente para crer, ele crê, independente se vai ou não sentir. Aí o cara, ele crê para sentir, ainda está atrás de sentir, ainda está querendo sentir. Meu Deus, irmãos, essa geração sensibilista, essa geração que nós vivemos, é aquele tipo de geração que o demônio sabe disso e se manifesta. E quando ele se manifesta parecido com o Espírito de Deus, porque ele sabe fazer isso, todo mundo adora, aplaude, glorifica. E será que está adorando a quem? Então hoje, as pessoas querem uma mensagem que fale ao seu coração. Não há pregação sobre pecado, sobre inferno, sobre o juízo ou a ira de Deus. E outra, para não falar das grandes doutrinas da cruz, como a redenção, a expiação, a reconciliação, a propiciação, a justificação, a graça de Deus e a própria fé. Não se ouve mais falar sobre isto. Quando se fala de fé, sabe que tipo de fé? Nós já pregamos sobre isso. Quando vai se pregar sobre fé, é aquela fé. Irmão, você tem que ter fé que remove montes. Ele nem sabe o que significa aquilo lá que Jesus falou. Ele nem sabe. Ele acha que vai remover mesmo um monte. Não, mas Jesus falou: se tiver de fé como um grão de... Não, ainda fala errado. Fala do tamanho de um grão. A Bíblia não está escrito do tamanho. Ela fala: se tiver de fé como um grão de mostarda. Jesus está falando do efeito, não do tamanho. Aí a pessoa: removerá este monte. Ah, pastor, mas eu vi um testemunho que o cara estava lá, tinha um monte de terra na frente da igreja, e ele começou a orar, e aí veio um trator e tirou aquela terra. Ué, e daí? O que isso tem a ver com o que Jesus falou? Você viu como a geração sensibilista a que nós vivemos, tudo tem que ter alguma coisa que passa na minha mente, então ela tem que acontecer. Aí esse tipo de fé que é pregado, quando se prega sobre a fé, é aquela fé miraculosa. Irmão, e aí, Deus fez um milagre em sua vida? Você mudou de vida, você alargou suas tendas, você conseguiu crescimento? Irmãos, onde está a doutrina da fé? Onde está a doutrina da cruz? Onde está a doutrina de Cristo, da deidade de Cristo? Onde está a doutrina da justificação dos pecados? Onde está a doutrina da expiação, da morte de Cristo, da substituição? Onde está a teologia vicária?
Onde está a teologia do perdão dos pecados, da santificação, da perseverança dos santos? Onde que está, meus irmãos, a teologia da igreja, de uma igreja que adora, que vive pela palavra? A teologia da pregação acabou. Quando você encontra isto, não é muita gente que gosta. Por quê? Porque não é só a Deus a glória. Não posso dar a glória só para Deus, tem que ter um pouco dela. E então, na falta de uma teologia sadia e bíblica, e bem entendido, os evangélicos foram apanhados como presas desse pragmatismo que eu estou falando. Ou seja, o evangelho tem que me dar um resultado. Pastor, eu estou servindo a Deus e não acontece milagre na minha vida. Este é o conceito de ser crente hoje. Como se Deus fosse um negociante, onde nós apresentamos a Ele uma coisa para que Ele nos dê aquilo que estamos interessados. Fala, Deus, eu estou interessado em tua bênção, então eu vou te servir em troca dessa bênção. E eu vou dizer para você, irmão, se Deus não te der essa bênção, e outra, se Deus não te der mais bênção nenhuma, se você viver nessa terra mais sem nada, você vai deixar de servir a Deus? Também não seja hipócrita, porque tem muita gente que a mínima unha que dói, ele já não quer mais servir a Deus. E ainda tem coragem de dizer que se Deus tirar tudo, ele serve a Deus ainda. Somente os convertidos, nascidos de novo, é que servirão a Deus, ainda que Deus lhes tire tudo. Só eles. Porque os regenerados, ele tem dentro de si uma nova criatura, que é criada segundo Deus, em toda justiça, verdade e santidade. Fora esses, ninguém fica mais. Ninguém fica. Então, as pessoas, em vez de chamarem o povo de Deus para adorar e servir a Deus, ensinar a igreja como fazer isso, nós tratamos as pessoas da igreja como compradores do evangelho. E o evangelho como um produto a ser apresentado com suas vantagens. Olha, você cumpre esse evangelho aqui que eu ofereço, ele é muito mais vantajoso do que da outra igreja. Porque o evangelho da outra igreja só tem cura física, esse aqui tem cura e prosperidade. Então cada igreja quer apresentar o evangelho de um modo como se fosse um produto a ser comercializado. Então, o que você vê hoje é aquela ótica terapêutica que substitui as categorias cristãs clássicas. Deus está aqui para resolver seus problemas, né? Ao invés de dizer, Deus está aqui para perdoar os seus pecados, caso você se arrependa. Ninguém fala de arrependimento. Né? Hoje, as pessoas estão pregando um evangelho da filosofia. Elas estão pregando o evangelho da psicologia. Você vê pastores de renome que sobem em cima do púlpito para falar de psicologia, dos problemas sociais que nós estamos vivendo. Ai, meu Deus, como esse mundo está perdido. Esses dias eu estava não sei aonde, aconteceu não sei o quê. E eu quero lá saber, eu quero saber de Bíblia. Eu quero saber de Bíblia. A Bíblia diz que o mundo vai ficar desse jeito porque o mundo jaz no maligno. Eu quero saber o que eu tenho que fazer pela Bíblia, como igreja, para viver os meus últimos dias neste mundo. As pessoas pegam um problema do mundo, traz para a igreja para mostrar para os irmãos. Eu não, vou pegar a Bíblia para mostrar para os irmãos como viver no mundo. É isto que a Bíblia diz sobre pregação. E as pessoas hoje ficam falando disto. Até onde as doutrinas bíblicas já deixaram de orientar pregação, ensino, a editoração, porque os livros hoje também são de alta... Cheguei na livraria aqui, falei para a pessoa, o dono lá, falei, cadê o livro sobre este assunto? Não tem. Por quê? Porque as pessoas não procuram. As pessoas querem autoajuda, as pessoas querem livro de vitória, sucesso financeiro. As pessoas querem esse livro, por isso está cheio. Mas eu queria um livro, pelo menos um do John Stott. Não tem? Não, nem sei quem é. Quem é esse cara? Então, esse tipo de culto que se oferece a Deus descambou na realidade para um movimento que está levado pelo capricho e sentimentalismo popular. É isso que nós estamos vivendo. Então as pessoas se colocam diante de Deus como que
querendo dar-lhe glória, quando na verdade elas estão fabricando um ídolo, se prostrando diante deste ídolo e dando glória para este ídolo. Por isso que a aliança de evangélicos confessionais em 1996 se reuniu ali em Cambridge. Eles falaram que os evangélicos precisam recuperar as prioridades das grandes doutrinas da reforma, e eles resumiram essas doutrinas nestes 5 solas que nós escrevemos aqui e que estamos começando a terminar hoje. Quanto ao solo e deu glória, deixe-me ler a declaração de Cambridge. O que eles escreveram sobre este último ponto ali? Sobre solo e deu glória. Primeiro, eles falaram que era necessário restaurar o solo e deu glória por causa da erosão do culto centrado em Deus. O culto centrado em Deus havia entrado em caos. A erosão do sentimentalismo, da vontade humana, corroeu toda a estrutura de um culto dedicado a Deus. As pessoas vêm num culto que é totalmente dado a Deus, no final ela fala assim, não achei muito legal esse culto, não chorei, não me tocou. Geralmente temos este sentimento. Irmãos, nós temos que fazer um culto. Veja bem, a quem nós cultuamos, não é a Deus? Se nós cultuamos a Deus, nós cultuamos do nosso jeito ou do jeito que Ele estabeleceu que tem que ser. Afinal, quem é que está recebendo o culto? Quem está recebendo o culto é Ele. Então nós temos que fazer do jeito que Ele instituiu, não é do nosso jeito. E as pessoas querem, eu queria um mover do Espírito. Só que eles não sabem que neste mover pode entrar muita coisa satânica e nós atribuirmos isto ao Espírito Santo. Quantos já devem ter visto isso? Manifestações sobrenaturais, você chega lá, põe a mão, cai um demônio. Cai um endemoniado. Aí você expulsa, todo mundo fica sem gracinha. Por que nós achou que era o Espírito Santo? Então, quero dizer, irmãos, eu não sou contra as manifestações do Espírito Santo. Pelo contrário, a Bíblia diz que elas existem e elas devem consumir mesmo o nosso coração. Porém, a nossa vida não pode ser regida por isso. Ela tem que ser regida pela palavra de Deus. E eles dizem que o culto, então, entrou em erosão. Ele foi se corroendo. O culto centrado em Deus. Então, eles definiram bem assim. Onde quer que na igreja tenha se perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Olha a razão que a declaração de Cambridge dá, por que isso acontece. Nossos interesses substituíram os interesses de Deus, e nós estamos fazendo o trabalho dele ao nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum, mas muito lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica. Você já viu agora que crer é técnica? 4 passos para crer. Você não obteve sua vitória porque você não creu. Agora o crer é técnica, o ser bom é se sentir bem e fidelidade é ser bem-sucedido. Porque quando você vê uma pessoa e diz, olha, depois que esta pessoa entrou na igreja, ela prosperou, a vida dela prosperou. Sabe por quê? Porque ela é fiel. Quantos já ouvimos isso? Fulano prosperou porque é fiel. Fidelidade agora, o resultado dela é o quê? É o bem-estar financeiro. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vem significando pouco demais para nós. Tem um peso irrelevante sobre nós. Eles continuam dizendo, Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Isso aqui sobre a glória de Deus. Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, e nem em nossa popularidade, e nem em nosso êxito. Esse aqui é o diagnóstico que eles fizeram. Agora, o voto que eles fizeram. Aí o pacto foi o seguinte.
reafirmamos que como a salvação é de Deus e é realizada por Ele, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e somente para a sua glória. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Este aqui foi o pacto de Cambridge. Mas infelizmente é isso que temos vivido. Pessoas querem estar na igreja se tiver algum evento, se tiver alguma coisa. Se não tiver, não. Tem que ser para mim, não pode ser para Deus. Então, como nós já falamos sobre os 4 solas anteriores, então a partir de domingo que vem iremos falar sobre a glória de Deus. Vou fazer uma definição da glória de Deus baseado na ideia ali, na definição de John Piper. E mostrar que tudo que existe é e sempre será para a glória de Deus. Deus não fez nada que não seja para a sua glória. Nada. Até o pecado. Nós vamos ver que até o pecado, Deus decretou que entrasse em sua criação para a sua glória. Tem gente que acha que o pecado foi um acidente, né? Deus criou tudo bom, mas quando o pecado chegou, pegou Deus de surpresa. Agora Deus ficou lá no céu, coçando a cabeça e perguntando para os anjos o que ele ia fazer. Não teve um pregador que falou isso? Ele falou, e agora? Quem que eu vou mandar? Gabriel! Vai lá, Gabriel! Gabriel, eu não vou não. Veja bem, um anjo desobedecendo a Deus. Esse é um pregador famoso aí do Brasil. Miguel! Vai lá, Miguel! Porque agora o pecado me pegou. O Miguel disse, eu? Tá doido? Não vou nada. Aí Deus olhou para Jesus. Eu acho que é você que vai ter que ir. E Jesus disse, eu vou, meu pai. Aí a igreja chora. Ele veio por amor a você. Aí todo mundo, ai, que lindo. Eu vou zombar disso para sempre. Até lá no céu, se eu lembrar disso, eu vou zombar disso. Criamos um Deus igualzinho a gente, que não prevê as coisas. Quando elas acontecem, somos pegos de surpresa e ficamos desesperados. Ai, falamos para a mulher, ai amor, vai lá agora. Os homens empurrando a mulher para resolver o problema. A mulher vai, eu sei, você que é homem. Aí depois, criamos um Deus desse jeito. Mas não é assim. Tudo que existe sempre é e será para a glória de Deus. E veremos finalmente que um cristão, sua vida necessariamente deve refletir a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.